Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo dentro de você que já percebeu que a vida que você está vivendo não é tudo o que poderia ser. Existe uma inquietação, um incômodo silencioso, uma sensação de que há mais saúde, mais força, mais presença, mais transformação. E a maioria das pessoas erra exatamente aqui, porque tenta mudar o corpo sem entender que a raiz de toda mudança física começa na mente. O corpo apenas obedece àquilo que a mente acredita. E é por isso que muitos começam motivados e param no meio do caminho, porque nunca tocaram no verdadeiro ponto de virada. A Bíblia já dizia isso de forma direta. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é apenas espiritual, isso é prático. Se a sua mente ainda se vê fraca, cansada, sem disciplina, o seu corpo seguirá esse padrão, não importa quantas dietas ou treinos você tente. Mas quando a mente muda, o corpo não tem escolha, ele acompanha. E é aqui que começa algo diferente. Não é mais sobre estética, não é mais sobre aparência, é sobre identidade. Quem você acredita que é? Agora pensa comigo. Quantas vezes você começou algo e não terminou? Quantas vezes prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente? E mesmo assim, voltou para o mesmo lugar? Isso não é falta de força, isso é falta de direção interna. A mente precisa ser treinada antes do corpo ser transformado. Porque disciplina não nasce no músculo, nasce na decisão. E a Bíblia reforça isso quando diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não diz para começar pelo corpo, diz para começar pela mente. E é exatamente aqui que a maioria ignora. Quer resultado sem mudança interna, quer transformação externa, sem reconstrução interna. E isso não sustenta, nunca sustentou. O primeiro segredo é simples, mas profundo. Identidade. Você não sustenta aquilo que não combina com quem você acredita ser. Se você ainda se vê como alguém indisciplinado, qualquer esforço será temporário. Mas quando você decide que é uma pessoa disciplinada, suas ações começam a alinhar com isso. Não é mais uma tentativa, é uma expressão. Você não está tentando mudar, você está vivendo de acordo com quem decidiu ser. E isso muda tudo, porque agora não é mais esforço, é coerência. E coerência tem poder. A Bíblia mostra isso quando fala que o homem é renovado de dentro para fora. Ou seja, a mudança real não começa no comportamento, começa na identidade. E aqui vem o segundo ponto que poucos entendem. Constância vence intensidade. Você não precisa de picos de motivação, você precisa de consistência diária. Pequenas ações feitas todos os dias constroem resultados que parecem impossíveis. E isso não é teoria, isso é prática. Quando você decide agir mesmo sem vontade, você quebra um padrão interno. E cada vez que você faz isso, você se fortalece. Porque a sua mente aprende que você não depende de emoção para agir. E isso é libertador. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E isso se aplica perfeitamente aqui. Pequenos hábitos constroem grandes mudanças. Mas existe um terceiro segredo que muitos evitam, porque exige coragem, confronto interno. Você precisa encarar aquilo que tem te sabotado. Preguiça, desculpas, medo, autossabotagem. Tudo isso precisa ser identificado, porque aquilo que você não enfrenta te controla. E enquanto você continuar justificando seus padrões, eles continuarão te prendendo. A verdade liberta, mas primeiro ela confronta. E esse confronto não é confortável, mas é necessário. A Bíblia fala que a luz revela aquilo que está escondido. E quando você traz consciência para seus padrões, você ganha poder sobre eles. Agora, presta atenção nisso, porque é aqui que tudo começa a se encaixar. Seu corpo não é o problema, ele é o reflexo. Se existe desordem externa, existe desordem interna.
E quando você organiza a mente, o corpo responde. Isso significa que não adianta apenas mudar hábitos, você precisa mudar pensamentos. Porque pensamentos geram ações, ações geram resultados. E isso cria um ciclo. Se o ciclo é negativo, você se mantém preso. Se o ciclo muda, sua vida muda. Simples assim, profundo assim. E existe algo que você precisa entender de uma vez por todas. Disciplina não é castigo, é liberdade. Quanto mais disciplinado você se torna, mais livre você é. Livre para escolher, livre para agir, livre para construir a vida que deseja. E isso vale para tudo, inclusive para o físico. Um corpo saudável não é apenas estética, é energia, é presença, é capacidade, é viver melhor. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de fazer por obrigação e começa a fazer por propósito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quanto tempo mais você vai adiar a vida que sabe que pode viver? Porque no fundo, você já sabe. Você já percebeu. Só falta decidir. E decisão não é sentimento, é escolha. É agir mesmo sem vontade. É continuar mesmo sem ver resultado imediato. É confiar no processo. Porque aquilo que é construído com consistência não se perde. E isso vale para o corpo, para a mente e para a vida. E aqui entra algo ainda mais forte. Fé. Não uma fé passiva, mas uma fé que se move. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, acreditar não é suficiente. Você precisa agir. E quando você une fé com ação, algo poderoso acontece. Você começa a ver resultados. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. E quando é verdadeiro, funciona. Agora imagina daqui a alguns meses, você olhando para trás e vendo que realmente mudou. Que não é mais a mesma pessoa. Que suas atitudes são diferentes. Sua postura é diferente. Sua energia é diferente. Isso não é impossível. Isso é totalmente possível. Mas exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Começar de verdade e continuar quando ninguém está vendo. E se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu começo hoje. Escreve isso como uma decisão, não como uma intenção. E se você quer continuar evoluindo, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar direção. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam acordar para isso. A sua transformação começa com uma escolha, e essa escolha pode ser agora. Nada é impossível para Deus. Essa frase é repetida muitas vezes, mas poucas pessoas realmente vivem como se acreditassem nela. Porque acreditar de verdade muda comportamento, muda postura, muda decisão. E a maioria diz que acredita, mas continua vivendo limitada, presa ao medo, presa à dúvida, presa ao passado. E isso revela algo importante. Não é falta de capacidade, é falta de alinhamento entre fé e ação. Porque quando existe alinhamento, o impossível começa a perder força. Olha para a história de tantas pessoas que enfrentaram situações impossíveis e viram tudo mudar. Não porque eram mais fortes, mas porque confiaram além do que parecia lógico. A Bíblia mostra isso em vários momentos. Pessoas que não tinham recursos, não tinham apoio, não tinham garantias, mas tinham fé. E essa fé não era apenas pensamento positivo, era convicção profunda. Era agir mesmo quando tudo dizia o contrário. E é isso que faz a diferença. Agora pensa na sua vida. Quantas coisas você já considerou impossíveis? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar de verdade? Quantas oportunidades você perdeu por medo? E se o problema nunca foi a situação, mas a forma como você enxergou ela? Porque aquilo que você acredita define o limite das suas ações. Se você acredita que não pode, você nem tenta. Se acredita que pode, você encontra um caminho. E aqui está algo que você precisa entender. Deus não trabalha com limitações humanas.
O que é impossível para você não é impossível para ele. Mas existe uma condição que poucos observam. É preciso confiar e agir. Não adianta esperar parado. Não adianta apenas desejar. Existe um movimento que precisa acontecer. A fé verdadeira se manifesta em atitude. E isso nos leva a um ponto essencial: coragem. Porque acreditar no impossível exige coragem. Exige sair da zona confortável, exige enfrentar o desconhecido, exige continuar mesmo sem garantia. E é exatamente isso que separa aqueles que vivem o extraordinário daqueles que permanecem no mesmo lugar. Não é talento, não é sorte, é decisão. E quando você começa a agir com fé, algo muda dentro de você. Sua mente se expande, sua visão se amplia. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via barreiras. E isso não é coincidência, isso é alinhamento. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Agora, deixa isso ficar claro. Nada é impossível para Deus, mas nem tudo acontece sem a sua participação. Existe uma parceria, existe um chamado para a ação. E quando você responde a esse chamado, você entra em um novo nível. Um nível onde você não vive mais limitado pelo medo, mas guiado pela fé. Então, decide hoje, decide parar de duvidar, decide parar de se limitar, decide confiar de verdade. E mais do que isso, decide agir. Porque a sua vida pode mudar, sim. O impossível pode acontecer, sim. Mas começa com uma escolha, e essa escolha é sua. Se você chegou até aqui, comenta, eu acredito, e faz disso um marco. Se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo que desperta, fortalece e direciona. E deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam entender que não estão presas, apenas ainda não decidiram avançar.